Beleza? Vamos embora, gente? Continuar? Vamos embora. Então, a gente parou aqui, né? Já entendeu aí o fenômeno da desconcentração e da descentralização. E aí, basicamente, olha para cá. Isso tudo que a gente viu é que a gente vai começar a entender o que é administração direta e o que é administração indireta. Sem decorar a definição, né? Basicamente é aquele negócio. O que é administração direta? Não decora a definição, hein, gente? Cuidado com esse negócio. Não adianta você decorar a definição, porque na hora da prova não vai aparecer a definição que você decorou. E aí você decora isso, aparece a mesma coisa de outra maneira, você fica vendido, não tem a menor ideia se aquilo está certo ou errado. Até pior ainda quando a prova, quando a banca exige um pouco mais de atenção e de interpretação, né? Fala aquilo de outra maneira, você tem a menor ideia do que ele está falando ali. Então, olha só, a administração direta é a pirâmide, a administração indireta são as bolinhas. Que definição, hein? Mas é isso. O que é administração direta? Você juntando esses termos que estão aqui embaixo, você chega a uma definição. A administração direta é aquela parte da administração composta por vários órgãos, que a gente sabe que são estruturas sem personalidade jurídica, vários órgãos internos, de maneira que cada órgão esteja sempre subordinado hierarquicamente ao órgão que está acima dele, de maneira que todos eles estejam subordinados, direto ou indiretamente, à presidência da República que está lá no topo. Ou seja, a administração direta é aquela estrutura, é a parte da administração, onde o presidente da República manda em tudo na União, né? No Estado governador, no município prefeito. Então a administração direta é a parte da administração que tem toda aquela estrutura, direta ou indiretamente subordinada ao chefe do executivo. E a administração indireta é a outra parte da administração composta por diversas entidades, pessoas jurídicas distintas, autônomas e independentes, de maneira que todas elas tenham personalidade jurídica própria e nenhuma delas esteja subordinada à administração direta. Todas elas estando sempre vinculadas a algum ministério, para que esse ministério exerça uma supervisão ministerial, exerça um controle finalístico naquela entidade, mas sem conseguir, sem poder impor nada lá, porque não manda naquela estrutura. Certo? É a estrutura da administração direta e a administração indireta. Beleza, fechou, acabou. Olha só. Então, qual é a definição de Banco Central? Se você entrar no site do Banco Central, por exemplo, né, ou nas legislações e tal, vai aparecer lá. Banco Central é uma entidade da administração indireta vinculada ao Ministério da Fazenda. Essa expressão que eu falei aí, essa frase, para quem é leigo, não quer dizer nada. São palavras misturadas, sopa de letrinha, né? Agora, para você, essa frase já tem conceitos importantíssimos que você não pode deixar de saber. Vamos ver com calma agora? Vamos lá, olha só. O Banco Central é uma entidade. O que significa dizer isso? Que o Banco Central não é um órgão. O Banco Central é uma entidade. O Banco Central é uma pessoa jurídica distinta. Então, o Banco Central é uma entidade da administração indireta. Então, o Banco Central é uma entidade que está fora. Por que o Banco Central é uma entidade de administração indireta? Porque existe entidade na administração direta? Ou não? Tenho certeza que a maioria falou, não, Gustavo. Na administração direta só existem órgãos. Presidência, ministério, secretaria, tudo isso é órgão. Tudo isso é órgão. Isso aqui, a União. A União é uma pessoa jurídica? Pessoa jurídica é sinônimo de entidade? Então a União é uma entidade, né? A União é uma entidade e o Banco Central é outra. Mas o Banco Central é uma entidade de administração indireta, a União é uma entidade de administração direta. Ou seja, quais são as entidades da administração direta? União, estados, Distrito Federal e municípios. São as entidades de administração direta. Certo? Beleza. Então, o Banco Central é uma entidade
da administração indireta, para deixar claro que é uma pessoa jurídica distinta da pessoa da União. Vinculada ao Ministério da Fazenda. Vinculada quer dizer, está ligada ao Ministério da Fazenda, mas nessa ligação, essa relação não tem nenhuma hierarquia, não existe hierarquia ali. Existe um controle finalístico, não hierárquico. Viram? E aí, em prova, qual é a jogada para a gente se dar bem no concurso? A questão de prova, você chega lá e faz definições, bota definições e troca alguma coisa. O Banco Central é um órgão incumbido de controlar a economia, parará, vai falar 20 linhas. Certo ou errado? Errado. O Banco Central não é órgão. O Banco Central é entidade. Não, só isso. Já está errado. Numa prova do CESP, né, principalmente aquelas de certo ou errada, isso daí já tem que matar a questão, né? O Banco Central é um órgão federal, não sei o que, o Banco Central não é um órgão federal. Ou então, o Banco Central é uma entidade da administração indireta, subordinada ao Ministério da Fazenda, que tem incumbência, parará, fala mais um monte de coisa certa. Tá tudo certo? Não. Usou uma palavrinha no meio, subordinada, não, vinculada. Então, ele faz as questões de prova, normalmente acontece a mesma coisa. Uma questão tem um enunciado de 20 linhas. Nessas 20 linhas, tem uma ou duas ou três, no máximo, palavras que resolvem a questão. Aquele enunciado todo está certo por causa de uma palavra ou está errado por causa de uma ou duas palavras. Palavra subordinada, errado. O resto tudo certo, mas isso aqui está errado. O que tem que fazer? Achar a palavra. É aquele jogo de 7 erros. Cadê? Parar, certo. Se você for ticando, até aqui está certo, aqui está certo, aqui está certo. Chegou até o final, não encontrou nada errado, está tudo certo, então beleza. A afirmativa está certa. Ok? Você tem que procurar uma ou duas palavras que são imprescindíveis para a gente resolver a questão. Tranquilo isso aqui? Tranquilo. Muito bem. Agora, só quero perguntar a vocês o seguinte. Eu estou tratando aqui, né, basicamente da administração. A gente sabe que a administração não é só poder executivo, tem poder legislativo e poder judiciário também. E a gente trata principalmente do poder executivo, né, porque é o mais importante, mas agora eu quero perguntar com relação aos outros poderes. No poder legislativo e no poder judiciário também existe a administração, certo? A administração envolve todos os poderes. Beleza. Agora, existe administração indireta? Existe descentralização? Existe a criação de entidade da administração indireta no poder legislativo e no poder judiciário? Questãozinha perigosa. Bom, hoje, a descentralização, eu vou começar a falar para você daqui a pouco que como será criado o Banco Central, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, todos eles, necessariamente, a partir de uma lei. Tem que haver lei para que haja essa criação de uma entidade de administração indireta. Então, uma lei pode ser editada criando uma entidade da administração indireta no poder legislativo ou no poder judiciário? Em tese, sim. É possível a criação de entidades da administração indireta no poder legislativo e no poder judiciário, desde que ela seja feita por lei, porque se for editada uma lei nesse sentido, essa lei não será considerada inconstitucional, porque a Constituição em nenhum momento diz que só existe administração indireta no Poder Executivo. Na prática, a gente tem verificado que só existe administração indireta no Poder Executivo. Todo exemplo que eu estou falando, essa descentralização, ocorre no Poder Executivo. Na prática, não ocorre descentralização no Legislativo nem no Judiciário. Mas, embora a gente saiba que na prática não existe, não deve existir, né? A não ser em casos remotos e excepcionalíssimos, isso em tese não é proibido.
Então, uma lei pode vir a criar, sim, uma entidade de administração indireta. O que não se pode conceber é que o Poder Judiciário descentralize a sua função jurisdicional. Quem julga? Isso aqui, quem vai julgar é o STJ. O STJ não pode jogar isso para mais ninguém. Isso é competência dele. Mas o STJ poderia criar uma entidade de administração indireta para exercer funções administrativas para o STJ. Então, poderia descentralizar. Então, a descentralização é sempre de função administrativa, que, em tese, pode ocorrer no Legislativo e no Judiciário. Certo? Beleza. Daí é que, então, já caiu em uma prova TRT do Acre, há tempos atrás, perguntou o seguinte: o TRT do Estado do Acre faz parte da administração direta do Acre, da administração indireta do Acre, da administração direta da União ou da administração indireta da União. Olha que questãozinha malandra. O Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Acre faz parte da administração direta do Acre, administração indireta do Acre, administração direta da União, administração indireta da União. Qual é? Aí muita gente já chegou assim, bom, antes de mais nada, se é administração direta ou indireta, não sei. Mas que é do Acre é, porque a questão está dizendo, né? Então já não pode ser letra C nem letra D, beleza? Já dançou. Já dançou, né? Por que já dançou? Porque eu falei para vocês que o único tribunal integrante do Poder Judiciário que é estadual é o Tribunal de Justiça. Todos os demais tribunais são federais. Então, o TRT é estadual ou é federal? Federal. Quando a gente diz TRT do Estado do Acre, era melhor dizer TRT no Estado do Acre. Existe Tribunal Regional do Trabalho nos estados, mas nenhum deles é do Estado. Nenhum deles é estadual. Os servidores que trabalham lá são federais, porque a estrutura do judiciário toda, com exceção do Tribunal de Justiça, toda a estrutura do judiciário é federal. Então, para começar, letra A e letra B já está fora, porque não são do Acre, são da União. E Poder Judiciário, TRT, entende-se que isso é administração direta, uma vez que a descentralização do judiciário não deve ocorrer no judiciário, né? Então, TRT do Estado do Acre faz parte da administração direta da União. Letra C. Viram só a questãozinha malandra? Muito bem. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Agora, toma cuidado com o seguinte, gente. Como é que a gente volta aqui? Apertei slide sem querer. Como é que a gente volta mesmo? Beleza. Pode continuar? Depois você corta lá, né? O cara da tela, outra tela. Qual é esse aqui? Caraca. Ah, novo slide. Deixa eu ver aqui. Sem óculos. Foi mal. Pode? Então, gente, olha só. Cuidado com o seguinte. Eu falei que no Poder Executivo, primeiro, Presidência da República é órgão? É. E o Departamento de Pessoal da Superintendência da Polícia Federal é órgão também? É. Agora, Presidência da República e RH, todos são órgãos, mas estão no mesmo nível de hierarquia? Claro que não. Não é isso? Então,
Mesma coisa acontece no corpo humano. Coração é órgão? É. Vesícula é órgão? Também. Mas tem a mesma importância? Claro que não. Coração, cérebro são órgãos vitais, a vesícula nem tanto, né? Então existe apêndice, existem órgãos de maior importância e menor importância. Por isso é que, em relação à hierarquia, ao nível hierárquico que existe entre os órgãos, esses órgãos, eles podem ser classificados como órgãos órgão independente, órgão autônomo, órgão superior e órgão subalterno. Muito bem. Como é que funciona isso? Os órgãos independentes são aqueles que estão lá no topo, na cúpula, de maneira que ele não esteja subordinado a mais ninguém, não obedece ordem de ninguém. Então são aqueles que são previstos diretamente na Constituição Federal, né, tem existência, né, é extraída diretamente da Constituição Federal. Então aqui está a presidência da República. Um órgão independente, não está subordinado a ninguém. Ok. Abaixo do órgão independente, vem os órgãos autônomos. O que são os órgãos autônomos? São órgãos que possuem algum grau de autonomia, mas estão subordinados a um órgão que está no topo. Então ele não tem independência porque ele é subordinado, mas ele tem algum grau de autonomia na sua área. São os ministérios. Então, por exemplo, o Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda tem autonomia na área de Fazenda, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, cada um tem autonomia na sua área, nas suas pastas, né? Mas todos os ministérios estão subordinados à presidência. Então é o órgão autônomo, é o segundo escalão. O que seria o órgão superior? O órgão superior é aquele que está mais abaixo ainda. Então, ele não é independente, porque ele está subordinado a outros, não tem grau de autonomia nenhum, mas tem algumas capacidades decisórias, possuem algumas funções de decisão, tomam decisões em alguns assuntos que são relevantes. Então aqui, por exemplo, está a Secretaria da Receita Federal. Então a Secretaria Federal, ela é subordinada ao Ministério da Fazenda, não tem autonomia nenhuma, mas toma algumas decisões, né? O secretário da Receita Federal edita lá instruções normativas e tal, toma algumas medidas. E o órgão subalterno é aquele que está lá na base, que não tem nenhum grau de decisão, só cumpre ordens, só obedece. Então aqui sim estaria o RH. Certo? Certo. Então, cuidado com o seguinte. Essa classificação aqui, tudo isso é doutrinário, né? Essa classificação procurou dividir os órgãos em 4 categorias. Agora me responde aqui. Na prática, da presidência que está lá em cima até o RH que está lá embaixo, você acha que tem quantos níveis diferentes no governo federal? Ah, Gustavo, deve ter um monte, né? 300? Deve ter 300. Né? Diretoria, departamentos, ouvidorias, coordenadorias, gerência, superintendência. Vai embora. O que eu estou querendo dizer com isso? E aí, na prática, a gente tem que pegar 300 níveis e dividir e colocar tudo aqui em 4. Ou seja, estou querendo dizer o seguinte, não dá para saber se determinado órgão lá no meio
você vai colocar ele como órgão superior ou órgão subalterno. A gente consegue ver exatamente qual é o órgão independente e quais são os órgãos autônomos que estão no segundo nível. Dali para baixo, onde que vai estar a divisão? Daqui para cima tem grau de decisão é superior, daqui para baixo não tem nada subalterno? Não sei, e não sei não, depende de lugar para lugar, né? Então pode ser que existam lá diversos órgãos superiores e muitos outros subalternos. Ninguém na prova pode perguntar para vocês, né? Ah, divisão de coordenação de assuntos estratégicos da secretaria, não sei o quê, é órgão superior ou subalterno? Não tenho a menor ideia. Teria que conhecer internamente cada órgão para saber, né, se ele pode ou não tomar decisões. Então, lá embaixo, sem chance. Não vão perguntar isso para você. Eles podem perguntar, sim, o órgão independente e os órgãos autônomos. Certo? Tranquilo. Agora me diz o seguinte, eu coloquei aqui todos esses órgãos no Poder Executivo. Certo? Certo. No Poder Judiciário também tem órgãos. Então você me responde aqui, Supremo Tribunal Federal é órgão da União? Claro, Supremo Tribunal Federal é um órgão da União que está no Poder Judiciário. Entra onde aí na classificação? Supremo Tribunal Federal é um órgão independente, né? Claro, você vai dizer, pô, Gustavo, STF é um órgão independente. Não obedece ordem de ninguém. Certo? Certo. E o STJ? Tenho certeza que um monte de gente aí falou, STJ é órgão autônomo, então, está abaixo do STF. Um monte de gente falou isso. Tenho certeza. Por quê? Lá na frente, eu vou bater com vocês um pouco da estrutura do judiciário. Na verdade, isso daí é matéria de direito constitucional, mas eu vou aproveitar e tocar alguns assuntos com vocês, né, que são importantes. E aí, vamos imaginar que a gente vai acontecer o seguinte, você vai ingressar com uma ação, lá está brigando contra a União, e aí vai ingressar com uma ação, quem vai julgar essa ação? Um juiz federal. E aí você ingressa com essa ação, perde. Se você perder, você pode recorrer ao Tribunal Regional Federal. E aí você perde, ou a União perde, quem perder, a parte que for vencida, né, pode recorrer ao STJ, Superior Tribunal de Justiça. E aí a parte que perder nessa ação contra o STJ, se for matéria constitucional, poderá recorrer até o STF. Então isso aí pode chegar até o STF. O STF só julga matéria constitucional. Isso você está brigando. Se isso tem a ver com a Constituição, pode ir. Se não tem nada a ver com dispositivo constitucional, morre ali no STJ mesmo. Enfim, vai subindo, né? Juiz, TRF, STJ, vai até o STF. Isso existe? Existe. Isso é uma parte da estrutura do judiciário que eu vou bater com vocês. Mas isso são graus de recurso, né? Você pode mover nova ação, pode recorrer, etc, etc. Mas isso não significa dizer de forma nenhuma que aqui exista hierarquia. Porque só existe hierarquia na função administrativa. Basicamente, lá no Poder Executivo aqui existe. Não existe hierarquia na função jurisdicional. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal não manda no STJ, o STJ não manda no TRF e o TRF não manda em nenhum juiz federal. Cada juiz é independente, o juiz vai julgar da maneira que ele achar correta. O que pode acontecer é que se você perder, você pode recorrer e o TRF pode julgar de maneira diferente. Mas o TRF não pode determinar que o juiz altere a decisão dele. O STJ não pode mandar o TRF mudar a sua decisão. Você entra com uma ação, o TRF julga que aquilo é preto. Você recorre, o STJ vai dizer, entendo que é branco. Mas o STJ não pode mandar o TRF mudar a decisão dele de preto para branco. Então, não havendo hierarquia, o que vai acontecer? Você não pode colocar o STJ como órgão autônomo dizendo que ele está subordinado ao STF, porque aqui não existe essa relação de hierarquia. Entre outras palavras, o STJ está aqui, o TRF está aqui,
No Poder Legislativo, o Senado Federal está aqui, a Câmara dos Deputados está aqui, o Congresso Nacional está aqui, o Tribunal de Contas da União está aqui, o MPU está aqui. Todos esses órgãos são órgãos independentes. Então, essa classificação com relação à hierarquia só funciona bem no Poder Executivo, porque nos demais poderes legislativo e judiciário, você vai ter que colocar todos os órgãos lá em cima como órgão independente, uma vez que não existe hierarquia nas demais funções. Sacaram isso, gente? Beleza. Então, essa é a classificação mais importante no que se refere, no que se trata de órgãos da administração. Tá legal? Beleza. Vimos devagarzinho, né? E aí, vamos começar agora a entender o seguinte. A gente já entendeu o que é órgão, o que é entidade, e aí agora eu vou começar a bater com vocês, vou começar a explicar para vocês as entidades da administração indireta. Existem diversas, né? Desde o Banco Central, Fundação Oswaldo Cruz, Caixa Econômica Federal, Correios, etc, etc. E essas entidades se distribuem em espécies diferentes. A gente vai começar a ver o que essas espécies têm em comum e o que elas têm de diferente. Primeiro, vamos verificar o que elas têm em comum. Olha só. Para qualquer entidade de administração indireta, da mesma maneira que na administração direta, há a mesma exigência de se fazer concurso público. Para você ingressar na administração direta ou indireta, concurso público. A exigência de licitação pública. Toda administração, direta ou indireta, quando vai adquirir alguns bens e serviços, a gente vai tratar disso lá na frente, tem que fazer licitação pública. A proibição de se acumular cargos públicos, a gente vai ver depois, né, que excepcionalmente, se houver compatibilidade de horário, pode acumular cargos de professor e tal, isso é exceção. A regra é que não se possa acumular cargos públicos. Essa vedação é só na administração direta? Não, isso inclui a administração direta e indireta. E, finalmente, chegando lá embaixo, todas as entidades de administração indireta são criadas e extintas por lei. E aí eu botei lá, cuidado, hein? Eu estou colocando que todas são criadas por lei e eu mesmo estou dizendo para você tomar cuidado com essa afirmativa, com essa afirmação que eu estou acabando de fazer. O que significa dizer que elas são criadas por lei? Bom, antes de mais nada, a extinção, se você entender, que agora é o que eu vou explicar, mas se você entender que isso é feito por lei, só pode ser extinto por lei. Tudo que para fazer é dessa maneira, para desfazer tem que ser em sentido contrário, né? Tudo para fazer é assim, para desfazer é assim, paralelo. Isso aqui é o princípio do paralelismo das formas. Cuidado, isso não é princípio da simetria não, hein? Simetria é outra coisa. Isso é o princípio do paralelismo das formas. Se para fazer tem que ser por lei ordinária, isso só pode ser desfeito por lei ordinária. Se para fazer é por lei complementar, isso existe lei complementar. Se para fazer foi feito por emenda constitucional, isso só pode ser alterado por emenda constitucional. É o princípio do paralelismo das formas. Então, a criação exige lei, então a extinção de uma entidade, sentido contrário, também exigirá lei. Tá legal. Agora, por que eu estou falando para tomar cuidado? A nossa Constituição Federal, depois eu vou começar a ver com vocês o artigo 37 até o artigo 41 da Constituição, né, que é a parte que trata da administração pública. E aí no artigo 37, inciso 19, vem dizendo o seguinte: somente por lei específica poderá ser criada uma autarquia e somente por lei específica poderá ser autorizada a criação de empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações. Você já sacou que então eu vou começar a dizer para vocês, explicar para vocês quais são as entidades da administração indireta. Autarquias, empresas públicas, economia mista e fundações. Lá para frente vai ver a diferença entre todas elas. Mas antes de mais nada, então, uma autarquia
deve ser criada por lei. O que significa dizer isso? Exemplo de autarquia. O Banco Central. A gente vai saber por que o Banco Central é autarquia e não empresa pública, a gente vai ver os conceitos, mas o Banco Central é uma autarquia. Então, como é que se criou o Banco Central? Tá, o Banco Central será uma entidade de administração indireta federal, né? Vai integrar a administração indireta no âmbito federal. Então, o presidente da República prepara um projeto de lei, encaminha esse projeto de lei ao Congresso, o Congresso vai deliberar, os parlamentares, né, deputados federais, senadores vão deliberar e se for aprovado, aquele projeto de lei vira lei. Lei número tal. Cria a autarquia federal, Banco Central, vinculada ao Ministério da Fazenda, com as seguintes atribuições. Pá. Aí essa lei foi publicada no Diário Oficial e entrou em vigor hoje. Quando essa lei entra em vigor, o Banco Central já está criado? Já nasceu? Resposta: sim. Aí significa dizer que a autarquia é criada por lei. No momento em que a lei entra em vigor, aquela autarquia nasce, está criada. Depois vai ter que tomar uma série de medidas, né? Ah, já nasceu, mas não tem local físico. Então, depois que nasce, terá que fazer busca prévia, tirar CNPJ, alvará, vai ter que ter pessoal, vai ter que ter corpo de bombeiro, fazer um monte de providência. Mas primeiro tem que nascer. Cuidado com esse negócio, pessoal. Ah, a pessoa jurídica nasce a partir do momento que tem CNPJ. É negativo. CNPJ é um documento. Que será, ele nasce, depois tira, é igual a criança quando nasce, né? A criança quando nasce já vem com a certidão de nascimento debaixo do braço? Já sai com a certidão de nascimento? Não. Vem, nasceu, respirou, nasceu, depois você vai registrar no cartório, parará. Não é isso? Mesma coisa. A autarquia nasce no momento que a lei entra em vigor. Entrou em vigor, já é uma pessoa jurídica. Agora vai tomar as providências para ter documentação. Certo? Vai tirar CNPJ, etc, etc. E, aliás, deixa eu fazer um outro parênteses. Ter CNPJ não quer dizer necessariamente que aquilo é uma pessoa jurídica. Caraca, eu falo isso, pessoal... Peraí, como assim, Gustavo? Cadastro nacional de pessoa jurídica, quem tem CNPJ é pessoa jurídica. Não necessariamente. CNPJ é um documento da Receita Federal, que a Receita Federal usa para efeito de declaração de imposto de renda e para efeitos tributários. Que aí acabou ganhando uma importância muito maior, todo mundo usa o CNPJ para tudo, mas é um documento. E aí, o que acontece? O servidor federal que trabalha no Ministério da Agricultura, por exemplo, no contra-cheque dele, vem lá, servidor lotado do Ministério da Agricultura. Aí vem lá, Ministério da Agricultura, CNPJ tal. Se o cara é servidor do Ministério da Educação, vem no contra-cheque dele, Ministério da Educação, CNPJ tal. Ou seja, o Ministério da Educação tem um CNPJ, o Ministério da Agricultura tem outro CNPJ. Por que isso? Resolveram atribuir CNPJ a cada ministério para facilitar, dividir centro de custos, para verificar de onde é aquele cara, onde é aquele servidor, mas não quer dizer, como a gente já sabe, Ministério da Educação e Ministério da Agricultura são órgãos. O órgão não tem personalidade jurídica e cada um tem um CNPJ diferente. Só falo isso porque tem muita gente que depois está estudando aí, descobre lá o que o Ministério tem de CNPJ e aí acaba colocando em dúvida tudo aquilo que ele aprendeu. Caraca, será que eu aprendi errado? Está falando que ministério é órgão não tem CNPJ, não tem personalidade jurídica, mas ele tem CNPJ e aí começa a colocar em dúvida o que você está aprendendo. Então, resumindo, esquece pra gente aqui CNPJ. CNPJ não tem nenhuma relevância pra gente. Tá legal? Então, no momento em que a lei entra em vigor, a autarquia nasce, ela está criada. E não é o mesmo raciocínio que ocorre com relação às outras. Tá legal? Vamos terminar essa aula aqui. Na próxima aula, eu vou começar a explicar para vocês essa diferença. Tá legal? Até a próxima aula.